Olá, gente. Vamos agora para a nossa live. Vou dizer uma coisa para vocês. Estou começando a fazer essa semana, a partir de agora, lives segundas, quartas e sextas-feiras. Excepcionalmente vai ter um outro dia na semana, mas vou começar a fazer 3 vezes por semana. E vou botar em terça e quinta-feira, botar trechos de programas que eu fiz, de entrevistas com personalidades, que eu sempre quis também fazer uma homenagem a algumas personalidades e será a oportunidade de eu mostrar aqui também. Então, espero que vocês todos gostem também de ver esse túnel do tempo aqui que eu vou botar, tá bom? Eu tô vendo aqui que já tem Ana Maria Tabaque, Lu Pelson, Fulco, Maria Helena Demarte, Rosana Pinheiro, várias pessoas, Rosana Florencio, Ângela Dreyfus, Bruni, Fernanda Bruni, eu acho que deve ser isso o nome, Regina Eisenstein, deve ser, será que é parente do nosso entrevistado de hoje, que nós vamos entrevistar hoje um super cirurgião plástico, ele é um rapaz que está fazendo muito sucesso, ele é jovem, mas está sendo considerado um grande talento na cirurgia plástica do Brasil. Vocês sabem, o Rio de Janeiro é um polo de excelência com relação à cirurgia plástica, principalmente porque tivemos ali o grande professor Rivo Pitangui, que criou nomes fortíssimos da cirurgia plástica no Brasil, que viraram também referência no exterior. A gente sabe que existem profissionais maravilhosos em todo o Brasil, mas a cirurgia plástica com o Dr. Ivo Pitangui no Rio de Janeiro ganhou uma dimensão muito grande. Então, estou esperando aqui que a gente vai... Aqui a mãe do Ricardo, tá ótimo, Regina Eisenstein. Como vai, Regina? Cláudio Pereira, meu marido, também entrou, que ótimo. Silvia Eisenstein também, então que maravilha. E acho que a gente vai falar sobre uma coisa que é tão necessária, né? A gente vai falar sobre saúde emocional, porque quando a gente trata de cirurgia plástica, quando é reparadora, é uma coisa muito importante para a pessoa também, além da estética, né? Que as pessoas precisam ter a sua autoimagem, estar felizes com a sua autoimagem, né? Então a gente vai entrar já estou entrando outras pessoas, vamos ver assim se o Ricardo já chegou, Ricardo Eisenstein, que é o nosso entrevistado de hoje na nossa live. Aqui está o Ricardo, eu vou chamar ele agora. Vamos ver, estou aguardando a entrada dele. Tá na nossa... Oi, Ricardo! Tudo bem, Márcia? Como é que vai? Tá bom? Tudo ótimo. Tá me ouvindo bem? Muito bem, tá tudo ótimo. A gente está dando para te ouvir muito bem e a imagem também tá ótima. Que bom. Prazer ter você aqui hoje para falar de uma coisa que importa tanto às mulheres, principalmente, aos homens também, mas às mulheres, você sabe, cirurgia plástica. Hoje a gente já tem 10... Bom, boa tarde. Obrigado primeiro pelo convite, é um prazer, é uma honra estar aqui junto com você hoje e com todos os seus seguidores. Na realidade, nós já temos em torno de 10% de homens frequentando o consultório, né? 10%, cresceu, né? Cresceu. Aí os homens começam a fazer um botox, alguma coisa assim. Claro que se operam menos, mas acho que hoje em dia o homem já se sente mais à vontade para exercer assim, abertamente a vaidade, sem problema, né? Sem a gente entrar no mérito aqui de discussão de orientação sexual, não é essa a questão. Não é importante. Não é importante. Então, o homem ele fica à vontade mesmo para ser vaidoso, né? Mas então, eu acho que é justo, né? Que cuidar da aparência sem excessos extremos é uma coisa saudável, né? As pessoas com certeza. Têm que se gostar, se olhar e se gostar. Aproveitando que você colocou já os homens no assunto, o que eles procuram mais? Então, a maioria dos homens, assim, as cirurgias mais realizadas, né, por nós é a lipoaspiração, né? A gente sabe que o homem tem um acúmulo de gordura um pouco diferente da mulher, né? A mulher tem um padrão de acúmulo que a gente chama de ginecoide e o homem tem um padrão de acúmulo chamado androide, né? Então, enquanto a mulher tem um acúmulo maior de gordura no quadril, o homem vai acumular mais gordura nos flancos e ao redor do umbigo, né? Então, lipoaspiração é uma cirurgia bem procurada pelos homens. E numa outra faixa etária, a cirurgia de pálpebra, né? A blefaroplastia, que a gente chama, que é o rejuvenescimento dos olhos, né? Porque
Muitas vezes o homem ainda está numa idade ativa, trabalhando e quer estar bem, né? Assim, outro dia um colega cirurgião postou um negócio que eu achei muito interessante, que a plástica ela não pode gritar, mas ela tem que sussurrar aos ouvidos. Eu achei isso perfeito. Muito bom, muito bom. Então, Você sabe, porque às vezes a gente vê homens, né? Porque nas mulheres a gente não vê muito isso, não, mas às vezes a gente vê homens que ficam com a pálpebra um pouco flácida aí embaixo, assim, como se tivesse sim, o olho caído. isso. E Bom, eu me pergunto se isso aí não faltou um pontinho, eu como leiga. tá, vamos lá. É uma excelente pergunta, Márcia. Assim, o homem, ele quer, em relação à pálpebra inferior, Isso. ele quer uma limpeza. O ideal é você limpar. Limpar no sentido de tirar aquela Gordura. cheio, aquela gordura. É. Então a gente tira as bolsinhas de gordura, tá? Na pálpebra inferior a gente tem 3 bolsinhas de gordura. Uma mais lateral, uma no meio e uma no canto. Isso é didaticamente, né? Elas se comportam como uma só, né? Então, notadamente, várias figuras públicas têm essa bolsa muito cheia e quando operam, isso faz uma diferença enorme. Bom, isso é o mais apropriado. Aí você comentou do olho virado para baixo, né? Isso. Então, com o passar do tempo, a gente sabe que a gente passou a ter uma abordagem da pele da pálpebra inferior, e não da bolsa, estou falando agora de pele, da parte de fora. A gente tem uma abordagem um pouco mais conservadora. A gente tem uma tendência a tirar menos pele da pálpebra inferior. Porque esse equilíbrio entre faltar e exceder na pálpebra inferior, ele é muito tênue. Então, na realidade, quando os olhos fazem isso, muitas vezes isso acontece pela retirada excessiva de pele. Tá. Então, hoje a gente tem uma abordagem muito mais conservadora em relação à pele da pálpebra inferior do que se tinha antigamente. Hoje a gente faz uma técnica chamada no touch, que é tira a bolsa por dentro, pela parte vermelha, pela conjuntiva, não precisa nem dar ponto, e na pele a gente realmente mexe o mínimo possível, que é o que deixa, inclusive, o resultado mais natural. Entendeu? Com certeza, com certeza. Não, eu acho isso uma explicação muito boa, porque eu inclusive, quem tem um olho muito caído, alguns homens ficam até com dificuldade de abrir o olho, Sim. perdem a visão lateral, então é Sim. importante fazer isso, é como você falou, é uma limpeza para dar mais, enfim, visibilidade para a pessoa, né? Nesse caso, é uma coisa assim muito importante também para os homens, né? Porque como o professor falava, né? O professor Pitangui, você falou na introdução, né? Eu tive a sorte de ser aluno dele e tive a sorte de ter todo o meu treinamento, ele estava vivo o tempo todo, então foi ótimo para mim. Estética e cirurgia estética e reparadora são indivisíveis, né? Assim, toda estética tem um fundo reparador e toda cirurgia reparadora tem que ter um fundo estético também, né? Também, claro. Isso. Aí, Ricardo, vamos entrar aqui na nosso tema mais, assim, que a gente se conversou antes. Sim. Com essa coisa toda da pandemia, a gente sabe que a cirurgia plástica estética é uma coisa eletiva, né? Sim. Mas durante esse período, evidentemente que aconteceram muitas coisas e tem a tal cirurgia reparadora, que é importantíssima também. E aí eu queria saber com você, como é que você vivenciou esses meses, os últimos meses, diante desse isolamento e dessa, vamos dizer assim, mudança de comportamento? Márcia, foi o seguinte, se eu estiver falando demais, você me corta, porque eu gosto de falar. Não, tá ótimo! Eu fiz a minha digamos, última cirurgia dia 13 de março, foi uma sexta-feira 13, uma senhora de 90 e poucos anos que precisava fazer uma cirurgia reparadora justamente da pálpebra, porque a pálpebra dela estava olhando muito para fora. Então ela lá atrás ela tinha sofrido já acidente, tinha feito uma cirurgia e a pálpebra estava olhando muito para fora. E aí ela começou a ter problema, inclusive, de função, de ressecamento dos olhos. Então fizemos, porque primordialmente a pálpebra tem que fechar os olhos, né? Isso que é o mais importante. E aí,
o filho dela estava bem preocupado. Eu falei assim, olha, a gente tem aqui uma janela de oportunidade, ao meu ver. A gente tem que fazer essa cirurgia e eu acho que a gente tem uma janela de oportunidade. Não deu outra. Na semana seguinte, foi quando tudo começou a fechar e aí eu fiz algumas revisões, tirei pontos aqui no consultório. E aí, março, praticamente já não aconteceu mais nada. E abril eu dei férias para minha secretária. E maio aí eu comecei a atender gradativamente, fazendo consultas online, algumas presenciais. E aí, surpreendentemente, em junho eu tive uma enxurrada de pacientes marcando primeira vez, botox, etc. e tal. Bom, e aí, durante a pandemia, né, o isolamento, a gente atendia emergências, né, basicamente. E quais eram as emergências, Ricardo? Então, a gente teve muita ocorrência de problemas nos extremos de idade, o que era esperado. As crianças que estavam muito em casa, com muita energia, e se machucaram, né? Porque não tinham espaço para brincar, para correr, então suturei algumas crianças, suturei crianças com mordedura de cachorro, então, olha, enfim, e idosos que caíram dentro de casa também, né? Então, esse foram os nossos, foi a nossa amostragem de pacientes durante a pandemia, que são pacientes que, né, assim, não tive pacientes queimados, mas eventualmente um queimado, até uma reconstrução de mama, né, são pacientes que precisam desse atendimento, né? Cirurgias, claro, eu não faço, não sou oncologista, mas cirurgias de câncer não podem esperar, né? Claro, não, seríssimo, evidente. Agora, Ricardo, esse foi o momento durante a pandemia. E depois, o que é? As pessoas engordaram, se sentiram mais velhas? Como é que foi essa volta, entre aspas, desse novo normal e as pessoas recorrendo aí aos seus cuidados? Eu acho que começou... Olha, eu acho que eu nunca fiz botox na primeira semana de junho na minha vida, né? Eu estou falando até botox, é toxina botulínica, na realidade é porque botox foi o primeiro, então a gente fala botox. Mas eu nunca fiz tanta toxina botulínica assim na minha vida, porque aí eu até tô com a minha vencida aqui, tem que fazer, porque a gente acaba se olhando muito, tá muito em casa, tá no espelho, então tá se vendo dessa forma. Então, na primeira oportunidade, quando as pessoas passaram a se sentir mais confortáveis e mais seguras, vieram com a demanda da toxina. E aí, na sequência, você que tem um fã-clube enorme, hein, Márcia? Estou vendo aqui, Maria Ângela, obrigado, Maria Ângela. Eu ainda não respondi aqui, porque o meu fã-clube aqui, Eisenstein, fica até difícil, né? Porque Eisenstein é inconfundível. Tá na né? cara, não tem jeito. Então, vamos lá. Então, realmente... Muito botox. Muito botox, e na sequência houve realmente uma queixa de ganho de peso, né? Com certeza. E aí a gente começa a atender. A minha visão sobre isso, né? Lipoaspiração é uma cirurgia que se faz para quem está no peso ideal, ou muito próximo dele. Então, assim, eu não sou a primeira linha para resolver um ganho de peso. As pessoas têm que voltar ao normal. Não é fácil, né, Márcia? Assim, parar de fumar e perder peso não é fácil, a gente sabe. Então tem que ter ajuda, tem que procurar um nutricionista, tem que procurar um endócrino, voltar a se exercitar. Eu mesmo tive dificuldade de me exercitar em casa, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, a gente tem que ter uma disciplina muito grande. E assim, o discurso é muito bonito, mas na prática cada um sabe da sua dor. É verdade. Eu tive diversos amigos que graças a Deus, estavam trabalhando e muito em casa. Então, você imagina quem estava home office com criança. Então, você tem que dar conta de uma coisa muito grande, que é a casa, a criança e o trabalho. Então, eventualmente, o exercício vai ficando em segundo plano.
E outra coisa é que todo esse estado de ansiedade leva realmente a gente a comer mais. Então, a comida passa a ser uma fuga, né? Ô, Ricardo, era mais o quê? Botox na barriga? Botox, não, desculpe, lipoaspiração na barriga, pneuzinho. O que as mulheres, eu estou achando que foram mais mulheres, né? Sim, estavam reclamando mais. A mulher, justamente, dependendo da faixa etária, eu tive muita queixa de face, né? Então, assim, o facelifting, que é a cirurgia de face, a partir dos 50 passa a ser uma queixa mais comum. E quanto ao ganho de gordura, realmente, as mulheres se queixam muito dessa região de flancos, culote, abdômen, né? E aí tem que diferenciar, assim, quem é quem nesse quadro, assim. Quem é o candidato a uma lipoaspiração, quem é candidato a uma abdominoplastia, que é uma cirurgia maior, uma intervenção maior, e quem é candidato a perda de peso antes de tudo também, né? Claro. E vem cá, além de tudo isso, eu tenho que fazer aquela pergunta clássica que eu já te fiz quando a gente foi conversar antes. E a tal da injeção que emagrece? Como é que você vê isso? Então, vamos esclarecer, né, Márcia? Não é injeção na barriga, né? Assim, quer dizer, não é... Porque, na realidade, assim, vamos lá, produtos, substâncias que dissolvem gordura, várias já foram testadas e a gente sabe que, ao longo do tempo, isso não funciona e não traz bons resultados. Então, isso é um outro aspecto. Aí a gente conversou, eu contei para você que eu sou magro, mas eu venho de um histórico aí de marinheiro de primeira viagem, eu tô com uma nenenzinha de 11 meses em casa, então houve um processo aí de ganho de peso, acho que por conta a minha mulher teve diabetes gestacional, então ela, depois que a neném nasceu, acho que a gente passou a comer um pouco mais. Então nós dois ganhamos peso e a gente estava com aqueles 3, 4 quilinhos querendo emagrecer. Ô, Ricardo, dá licença, eu não conheço nenhuma mulher, vocês que estão nos ouvindo, que me corrijam se eu estiver falando uma coisa que não seja real. Toda mulher quer perder entre 3 e 4 quilinhos. Eu não conheço ninguém que não queira perder isso. Pode estar inclusive, todo mundo. Pode estar pesando 45, mas tem 3 quilinhos para perder 3 sempre, quilinhos né? a 4 que eu queria perder. E aí, por a gente já se alimentar muito bem, ainda fica mais difícil de perder, porque a restrição fica muito grande. Bom, aí com a ajuda de um amigo endocrinologista, absolutamente não fiz nada da minha cabeça, eu tinha colhido os exames há pouco tempo, a gente resolveu fazer um tratamento que hoje a gente tem algumas substâncias que primariamente são usadas para o tratamento e controle do diabetes, Ozempic, esse tipo de substância, Victoza, enfim. E eles têm como efeito colateral a perda do apetite, né? E então a gente usou 3 semanas essa injeção, tá? Perdemos o que a gente precisava perder. Mas assim, Márcia, vamos lá. Eu não estou aqui sugerindo que façam isso, tá? Não, você não está sugerindo isso. Você está contando a sua história. Estou contando a minha experiência, minha história. Até porque, assim, é um remédio que não é brincadeira. Você tem efeitos colaterais porque ele atua da seguinte forma. Ele traz uma saciedade muito intensa e muito precoce, tá? E você, ao longo das semanas, você vai aumentando a dose. Então, essa sensação vai aumentando com o aumento da dose. Então, na 3ª semana, tanto eu quanto a minha mulher, a gente não ficou muito confortável. Foi quando a gente decidiu parar de fazer o uso do medicamento, tá? O que quer dizer não confortável? Deu ansiedade? Não, a gente teve um mal-estar gastrointestinal, assim, uma sensação de saciedade muito intensa, muito enjoados. Então, assim, não sou especialista, não sou endócrino, acredito que isso seja... Esse tipo de medicamento tem que ser usado pontualmente, com o objetivo de ter uma meta, cumpriu aquilo, tira. Mas, de novo, não adianta também você tirar e não ter uma alimentação correta, porque você vai tirar vai voltar tudo. Claro. Exatamente. Não, mas é porque eu conheço muitas pessoas que fazem uso disso e eu estava querendo mais informações, vamos dizer assim. Bom, Márcio, sabe o que acontece? O ser humano, nós sempre queremos um atalho,
É A gente quer sempre verdade. o caminho mais fácil. É mais Não é? curto e mais Mais fácil. curto, mais fácil, menos doloroso. É verdade. Porque regime, exercício, às Ah, é vezes, duro, viu? é É duro. difícil, é difícil. Eu Agora, sei. Ricardo, vem cá, e tem também outras máquinas também que podem, assim, vamos dizer, que estão chegando e que podem ser um ganho muito grande para quem quer fazer, tipo assim, lipoaspiração. Como é que Tá, está essa modernização, vamos dizer assim, esse tá, vamos avanço? lá. Vamos falar de métodos não invasivos, tá? E depois vamos falar um pouco dos avanços dentro da cirurgia em si. O que a gente tem mais recente, não é tão novo assim, mas é recente, são os aparelhos de criolipólise. São aparelhos que através do resfriamento da gordura, levam à diminuição da gordura na região onde são aplicados. Você pode aplicar em flanco, abdômen, etc. Você tem ponteiras diferentes para várias partes do corpo e você tem diversos tipos de aparelhos, assim, de marcas diferentes. Eu não vou aqui entrar nesse mérito, até porque eu não ofereço esse tratamento, tá, Márcia? Assim, existem colegas que dispõem a máquina aqui no Rio e a gente sabe que tem máquinas que são excelentes. E aí existe uma perda entre 25% e 30% de gordura dessas regiões, tá? Quando você segue o protocolo, geralmente são 2 a 3 aplicações, e aí você tem essa perda de até 30%. Que aí eu acho o seguinte, tá bem indicado para aquela paciente que tem pouca gordura, né? Tá bem, e para aquela paciente que aceita bem essa limitação e realmente não deseja se submeter a uma cirurgia, tá? Eu acho que, na realidade, ela não substitui a cirurgia, ela é uma opção à cirurgia, né? Certo. E hoje, o que a gente tem de melhor em lipoaspiração, né? Assim, hoje a gente tem aparelhos que nos ajudam a fazer uma lipoaspiração menos traumática, tá? Uhum. Você tem o que os americanos chamam de PAL, que é PAL, é Power Assisted Liposuction, que é uma lipoaspiração assistida, que a gente usa cânulas diferentes, que elas são conectadas a um aparelho, e esse aparelho faz com que a ponteira a cânula de lipoaspiração faça movimentos de vai e vem e auxilia o cirurgião na lipoaspiração e a gente acaba traumatizando menos os tecidos. E isso tem uma cascata de consequências. A gente consegue traumatizar menos o tecido, sangra menos, a paciente tem menos dor no pós-operatório, tem um pós-operatório melhor, uma recuperação mais rápida. E a gente também está aí começando a entrar com a utilização de aparelhos que são lipoaspiradores ultrassônicos, tá? Aí, na realidade, eles vão de encontro à criolipólise, é o contrário. Eles fazem isso é cirúrgico, tá? Isso é usado no momento da cirurgia, antes da lipoaspiração em si. A gente entra com uma cânula, que é o lipoaspirador ultrassônico, ele aquece a gordura, ele emulsifica a gordura, derrete a gordura por calor e depois a gente faz a lipoaspiração. Mais uma vez, isso beneficia a paciente porque você tem menos trauma, você tem menos atrito, então isso tudo leva, no final, a um resultado melhor. Tá, e aí o que eu estou entendendo é que antigamente não tinha, vamos dizer, esses aparelhos, era tudo manualmente feito pelo cirurgião. E agora Exato. tem esses aparelhos que traumatizam menos e a pessoa tem uma recuperação melhor porque tem menos trauma. Exatamente. É isso, né? Fica menos roxo também? Menos roxo. Menos roxo também. O mais engraçado, essa questão do roxo, tá? Foi bom você tocar nisso. É muito comum as pacientes virem aqui ou em rodas de amigos falando assim: o doutor fulano é ótimo, eu quase não fiquei roxa. Isso é engraçado, que as pessoas conectam a qualidade do cirurgião ao quão roxo ficaram. Pois tem relação isso? Não tem relação. Não tem relação. Isso é um pouco... É uma variável, assim... E até da pessoa, né? Se tem com fragilidade certeza. capilar, se não tem, olha... Exatamente, não. exatamente. Então, assim, não é uma verdade.
eu falo aqui para os meus pacientes, olha, o roxo é uma incógnita, você pode ficar mais, você pode ficar menos, tá? E é lógico que a gente tenta fazer uma cirurgia menos traumática para que isso aconteça menos, mas não é garantido. Ricardo, uma das coisas também que as pessoas também perguntam muito, eu vejo as pessoas falando, é trocar ou não o silicone. A pessoa tem que trocar o silicone, quem botou em prótese não sei, tem que trocar depois de um certo período? Porque tem gente que pensa, não, botei e vou ficar para a vida inteira. Não é assim, né? Márcio, o seguinte, isso é quase que absoluto hoje em dia no meu consultório, no consultório dos colegas, assim, faço a consulta, explico tudo e falo, olha, a prótese não é para sempre, tem que ser trocada. Aí a pessoa toma um susto. Mas eu achava que era para sempre, agora é para sempre. Eu não sei de onde esse mito se iniciou, mas de fato as pessoas realmente acham que o implante é eterno. Bom, na realidade é o seguinte, a gente está num momento de evolução dos implantes, que os implantes passaram a precisar menos troca. Quer dizer, na realidade eles duram mais, né? A intenção é que a gente troque quando realmente necessite. Eu acho que antigamente tinha uma coisa de assim, deu 10 anos, tinha que trocar. E agora não? Não, a gente só vai trocar em certas situações, tá? Principalmente, assim, toda paciente que põe um implante, ela vai ser seguida radiologicamente, tá? O melhor método método de maior acurácia para ver o implante é a ressonância magnética, mas ela vai fazer mamografia ou ultrassom, e eventualmente esse implante pode romper. Né? E aí? E aí? Aí tem que trocar. Tá? A ruptura do implante, a gente sabe que o pico de ocorrência dele é entre 6 e 8 anos. Passou disso, você entra meio que num platô, você vai acumulando um risco anualmente, mas já é um risco cumulativo baixo, ou seja, eu já tive pacientes aqui que colocaram implante há 20 anos atrás, que eu só fui trocar depois de 20 anos. Quer dizer, não foi mas porque elas tiveram algum problema? Porque romperam. E a maioria das rupturas são rupturas silenciosas. Quer dizer, a paciente num exame de rotina, ela identifica que rompeu. Tá? E não é uma emergência. Não é que tem que sair para trocar no dia seguinte. Tem que trocar, tem que fazer. Tá? E uma outra situação que leva à troca é a contratura capsular, tá? O que é isso, Ricardo? Que o pessoal chama de encapsulamento. Assim, a gente tem que entender que todo corpo estranho, quando é colocado dentro do nosso corpo, o corpo faz uma reação de cápsula, forma uma cápsula ao redor dele. Aquela cápsula tende a ficar muito bem obrigado durante anos, só que em algum momento essa cápsula se enrijece. Isso é a contratura da cápsula. E isso também não é, esse processo não é da noite para o dia, é progressivo. E aí ele vai enrijecendo, e aí a paciente tem até uma alteração estética e eventualmente um pouco de dor. Está na hora de trocar. Só que a gente... Pode falar. Não, eu ia perguntar o seguinte... E a pessoa jovem que botou, porque tem muitas jovens que colocaram e ficaram grávidas, por exemplo. Isso. O silicone atrapalha a amamentação, afinal? Não, porque olha só, o silicone é colocado atrás da glândula ou atrás do músculo, né? Então, assim, a minha fábrica de leite está aqui e a prótese é colocada aqui. E a conexão com a areola é mantida, então eu não tenho prejuízo da amamentação. A mamoplastia já é diferente, tá? A gente está falando de colocação, só colocação do implante uma coisa, mamoplastia outra. Em alguns casos a gente associa a mamoplastia ou mastopexia com a colocação do implante. Você está falando quando você tem cirurgia reparadora, a pessoa, por exemplo, que teve problema de... Não só reparadora, mas assim, a cirurgia de retirada de pele. Né? Quando você coloca a prótese e retira a pele, ou só retira a pele, né? Que são aquelas mamas que são as mamas flácidas, ou porque a paciente perdeu muito peso, ou já amamentou, então tem a mama mais flácida, elas vão precisar da retirada de pele. Então são as pacientes candidatas à mamoplastia. Quando a mama... Vamos dar um exemplo. O paciente amamentou 1, 2 vezes,
a mama às vezes fica muito vazia. Então, nesses casos, a gente tem que fazer uma mamoplastia com inclusão do implante mamário. Entendi. Entendeu? A gente tira o excesso de pele e preenche essa mama vazia. Agora, Ricardo, eu queria perguntar também sobre a questão da idade, né? Você falou aí, depois dos 50, a questão toda de botar o botox. Quando é que a pessoa deve fazer cirurgia de face, assim? Porque as pessoas dizem, tem que fazer com certa idade, porque depois dali vai ficar muito flácido, não vai dar certo se você está muito mais velha, com muita ruga. Qual é a avaliação nessa hora? Então, Márcia, é excelente essa pergunta, pelo seguinte, não existe assim, se eu abrir meu livro lá de cirurgia plástica, não tem uma idade, ponto, mas nós e os colegas, a gente vê que uma idade assim bacana de fazer uma cirurgia é a partir dos 50 e não protelar muito isso. Por quê? Por quê? Por quê? Então, aos 50 a gente já tem uma flacidez do rosto que exige a intervenção cirúrgica, mas ao mesmo tempo ela não é tão grande que necessite uma intervenção muito, muito agressiva. Então a gente tende a ter resultados melhores e mais naturais. Entendeu? E é isso que eu acho que é valioso na plástica. A paciente encontrar uma amiga que não vê há algum tempo, a amiga fica na dúvida, por que ela está tão bem? É fazer plástica sem ter cara de plástica, né? Sem ter cara de plástica. É verdade. E aí uma plástica assim, uma pessoa fazendo aos 50, dura quanto tempo, Ricardo? Mais ou menos. Eu sei que vai variar por pessoa a pessoa, mas quanto tempo assim se avalia? Márcia, eu acho que 10, 15 anos. Eu acho que durante a vida a paciente ela pode fazer um bom facelifting aos 50 e depois fazer um refrescamento, que a gente chama, uns 2 refrescamentos, que é uma intervenção menor. É claro que hoje a gente tem uma gama de procedimentos para ir mantendo. Eu acho importantíssimo, por exemplo, cuidar da pele. Uma coisa é fazer uma cirurgia numa paciente que sempre cuidou da pele, que evitou o sol, usou protetor solar, não fuma, dorme bem, se alimenta bem, quer dizer, a gente está falando aqui de situações, né, ideais. Ideais, né? Mas isso faz diferença, né? A qualidade da pele é uma coisa que faz com que o resultado seja muito melhor, né? Uma pessoa que hidrata a pele e vem mantendo, por exemplo, o Botox, né? O Botox é importantíssimo. Antigamente, né, década de 80, mais ou menos, se fazia muito a cirurgia da testa, que era um corte grande, que vinha de orelha a orelha e elevava-se a testa, né? Hoje a gente já consegue manter bem a paciente com Botox, né? E aí eu te pergunto o seguinte, a pessoa que você falou, refrescamento, o que significa refrescamento? É uma reintervenção, né? É um lifting que a gente chama, né, assim, medicamente falando, é o lifting secundário, terciário, só que é um lifting de menor monta, digamos assim, é um lifting menos invasivo, é um refrescamento. Mas quer dizer, a pessoa quer fazer, estou com o meu pescoço ruim, só quero fazer o pescoço, é isso? Então, vamos lá. Excelente pergunta também. Outro dia eu estava... Até olhando o meu pescoço, já tá bom. Eu estava discutindo justamente isso com um amigo meu, cirurgião, e ele fez uma observação excelente. Com essa coisa dos preenchedores, né, a gente vê que muitas vezes a paciente está muito bem do terço médio da face, que é essa região aqui, mas vai chegando a linha da mandíbula e o pescoço não acompanha, né? Aqui ela às vezes está bem, mas o pescoço não acompanha. Porque eu acho que o poder desses procedimentos, né, não é tão grande no pescoço comparado ao rosto. Então, tem muito isso. Às vezes uma certa dissociação entre rosto e pescoço. Tá? E aí como é que é? A pessoa tem que cortar atrás da orelha também, na frente? Márcia... Perguntas básicas. Mas está certo. O que acontece? Vamos lá. O lifting, a gente tem basicamente uma incisão classicamente dentro do cabelo, à frente da orelha
atrás da orelha que se prolonga para cá, tá? Então, nessa região aqui anterior à orelha, a gente trata o rosto, tá? Mas, assim, resumidamente falando. O corte atrás da orelha é para tratar o pescoço, tá? Então, você imagina o seguinte, é possível só tratar o pescoço? É possível, mas são casos reservados, porque, olha só, se eu faço isso, acaba sobrando também pele aqui na frente. Então é como fazer uma obra pela metade, sabe? Como é que é quando você emenda o piso, que você vai ver sempre aquela emenda. Sei. Mas isso é um refrescamento ou não? Isso é um refrescamento. Porque o que vai ditar se a minha cirurgia é maior ou menor? É o tamanho do meu descolamento. Talvez, eu não sei se eu já estou entrando numa questão muito técnica, mas o que precisa ficar claro, assim, nessa cirurgia de rosto, a gente não trata só pele. A gente reposiciona a musculatura da face também. Musculatura, isso é importante. Porque antigamente não se fazia isso, né? No início, fazia? Olha, na cirurgia mais moderna, sim. Sim, né? Lá atrás, quando a gente busca o histórico da cirurgia de face, de fato, a cirurgia de face começou com pequenas retiradas de pele à frente da orelha e no pescoço. E depois a coisa foi evoluindo para foi década de 60, se não me engano, que dois cirurgiões descreveram o SMACE, que é essa cobertura, a cobertura dos músculos da face. E que aí o cirurgião passou a trabalhar nessa cobertura, elevando e reposicionando ela junto com a pele. Porque você só fazer essa tração de pele fica uma cirurgia muito, muito pobre, entendeu? Não, eu acho interessantíssimo. Aliás, o doutor Ivo Pitangui, que eu conheci, entrevistei, era uma pessoa maravilhosa, um talento raríssimo, né? Ele criou essa excelência na cirurgia plástica, né? O Rio de Janeiro virou um expoente mundial, né? As artistas de Hollywood vinham para cá, todas se operarem. Ele não contava quem eram as pessoas que ele realmente operava e fazia, mas a gente sabe que ele fez várias atrizes famosíssimas, né? Olha, agora, o que você, que foi aluno dele, atribui essa qualidade dele? O que o doutor Pitangui tinha que realmente transformou ele num nome ícone na cirurgia plástica mundial? Márcia, olha, nada é por acaso. Ele não chegou onde ele chegou por acaso. Assim, era uma pessoa muito diferenciada em todos os aspectos, né? O aspecto médico, vamos falar primeiro de um... Ele era uma pessoa extremamente culta, falava acho que 5 idiomas fluentemente. Ele era filho de médico, né? Ele era filho de cirurgião geral, e a mãe era professora. Então ele entendia de literatura brasileira, literatura internacional. Cultíssimo, assim, cultíssimo que ele era. Aí você passa, assim, ele recitava trechos de poemas, assim, que você não entendia como é que ele sabia aquilo de cor, né? Então, assim, não é por acaso. Se ele fosse engenheiro, ia ser um expoente de qualquer forma. Na cirurgia plástica, o que eu acho que... Qual foi o grande pulo do gato, digamos assim? Não existia uma escola formal de cirurgia plástica. Ele se interessou pelo tema desde cedo. Então, ele viajou, ele morou na Inglaterra, França, Estados Unidos, acho que foram esses 3 lugares. E lá ele procurou os expoentes da época, né? E foi aprender com cada um. Alemanha, morou na Alemanha também, o professor falava fluentemente alemão. E então ele condensou esse conhecimento e fez uma escola. Então ele criou métodos confiáveis, reprodutíveis e ensináveis. Então ele criou um legado para nós, ex-alunos, né? Eu fui da turma, eu tive a sorte de ser de uma turma emblemática, que foi a turma 50, né? Professor, como eu falei,
terminei o treinamento, o professor estava vivo e ativo, eu entrei em cirurgia com ele. Então, assim, acho que todo mundo sabe, eu não sei que intensidade as pessoas sabem o quão reconhecido ele é lá fora. Assim, ele, principalmente nesses países que ele morou, ele em Paris era uma pessoa que era conhecida, assim, andar na rua, as pessoas sabiam quem ele era. Era, assim, o nosso Pelé, nosso Senna, assim, categoria única mesmo, né? Ele era um expoente, é verdade. E ele criou, que eu sei, assim, junto até com maxilo bucofacial craniano, doutor Edgar Costa, um grande cirurgião também, que eu conheci. Isso. Ele criou uma técnica de operar por dentro das membranas, não é isso? Por exemplo, cirurgia de face, que é afundada, que as pessoas antigamente davam um corte, ele operava por dentro, né? Ele criou muitas técnicas, né, para os acidentados, não é isso, Ricardo? A cirurgia craniofacial, né, que o professor Edgar, né, é um expoente, temos alguns outros também, vários outros colegas, ela é uma área de atuação. O craniofacial ele pode ser otorrino, plástico ou cirurgião de cabeça e pescoço. E são cirurgias, assim, que é difícil falar, porque o cirurgião acha linda a cirurgia, mas são cirurgias lindas. E que realmente a gente acessa, às vezes, para reconstruir a face, a gente tem acessos, como você falou, através dos olhos, às vezes através de cicatrizes parecidas com a do facelifting, para tentar reconstruir com menos cicatrizes possíveis, né? É isso. E o professor teve isso também, ele formou a equipe, né? Isso que foi muito bacana. Ele tinha na equipe pessoas que trabalhavam, ele trabalhava com mão também, mas ele tinha pessoas que trabalhavam com mão, diferentes, entre aspas, subespecialidades dentro do grupo dele, né? E criou várias pessoas aqui maravilhosas de cirurgia plástica. Eu me lembro também que ele teve uma experiência única, que foi naquele incêndio que houve em Niterói, dos queimados, e ele também criou uma técnica muito importante de tratamento de queimados, né? Eu estou me lembrando que eu entrevistei ele também, que a gente falou sobre isso. Ali, o circo, né? Foi o circo. Eu acho que ali foi uma grande tragédia, né, que aconteceu em Niterói. E eu acho que é ali que o professor se tornou tão conhecido, porque ele fez um trabalho, né, ele e toda a equipe, né, na época, junto, um dos que ajudou muito foi o professor Ramil Sinder, que foi nosso professor também lá no curso. O professor Ramil assim, eu não consigo entender, é uma pessoa que sabe a página, o parágrafo de todos os assuntos de cirurgia plástica que você possa imaginar. E eles montaram uma estrutura muito, para a época, né, muito avançada, foram muitos queimados. E eles fizeram esse trabalho de atendimento, né, como se fosse um hospital campanha, né? E a gente sabe que o queimado ele precisa de uma atenção, ele é um doente grave, intensivo, e ele precisa principalmente ele precisa ser lavado, ele precisa ter um banho especial do queimado, e isso precisa ser feito recorrentemente. E toda essa equipe, na época, se dedicou demais, né, para a recuperação dessas pessoas. Olha, foi um trabalho belíssimo, realmente. Pitangui foi um nome realmente espetacular. Agora, Ricardo, eu me pergunto, uma vez o Pitangui escreveu um livro sobre a beleza, e eu também trabalhei nesse livro, acho que eu até fiz um prefácio, e nós nos encontramos para conversar. Eu fiz uma entrevista com ele, eu perguntei o que era beleza, ele disse que beleza era uma coisa subjetiva, a gente conversou muito sobre a beleza. Aí eu pergunto a você, que estudou com ele, e que recebe as pacientes no seu consultório, e elas vêm às vezes, eu quero o nariz de fulaninho, eu quero a boca de fulaninho. Como é que o cirurgião plástico ele tem que ter um tato muito grande na hora de falar com a paciente, né? Para primeiro não frustrar as expectativas, mas ao mesmo tempo dar a ela uma realidade do que pode vir a acontecer, né? E para você, como é que você se sente nesse momento? Márcia, eu acho a internet é ótima para
para quase tudo, mas a internet às vezes atrapalha um pouquinho, as redes sociais, etc e tal, porque cria realmente essa imagem no imaginário das pacientes de uma perfeição que é impossível de se alcançar, né? Então eu prezo muito, muito por, na consulta, entender a demanda da paciente e me fazer entender também. E eu acho que quando tem essa conexão e esse alinhamento do que eu posso oferecer, a paciente entende o meu limite, eu acho que aí a gente começa uma boa relação. Eu prezo muito por isso. Justamente, eu acho que hoje, com o Instagram, etc e tal, isso vai trazendo uma ansiedade muito grande para as pacientes. A demanda é muito grande por corpos perfeitos, boca e nariz, né? E as pessoas fazem muita selfie hoje em dia, isso deixa a pessoa para se analisar muito, né? Então, acho que cabe ao cirurgião baixar um pouco trazer a paciente para um certo grau de realidade, porque quando a expectativa fica muito alta, a frustração pode ser muito alta também, né? Claro. Eu acho que assim, é muito, muito ruim para o cirurgião quando a gente sabe que a gente executou uma cirurgia bem feita, bem executada, dentro dos limites técnicos, e a paciente não fica satisfeita porque ela estava com uma expectativa que não é real. Então, eu me imagino uma pessoa chegando e dizendo, eu quero nariz. Uma vez, acho que foi até o doutor Pitangui que me falou isso, o Ivo. Tem paciente que chega assim, eu quero o nariz de fulaninho, a boca de Beltraninho, o olho de cicraninho. Não dá. Simplesmente não dá. Essa paciente deixa de ser candidata à cirurgia plástica. Né? Porque a gente vai fazer a melhor cirurgia possível, mas não vai atender a ela, porque a gente não vai chegar lá. Eu acho que a gente tem que ser o melhor dentro do possível. Claro. E a idade também, hoje em dia não tem cada vez mais jovens procurando a cirurgia, quer dizer, eu acho que a coisa está muito mais cedo, né, não, Ricardo? Eu recebo aqui pacientes bem jovens no meu consultório, 20, até 18, muitas procurando rinoplastia e colocação do implante mamário, né, da prótese de mama, da prótese de silicone. Bom, Márcia, eu converso muito e tento colocar assim, é isso mesmo que você quer? Porque, por exemplo, o nariz. Eu já tive vontade de operar meu nariz. Eu tenho ascendência judaica, meu nariz é super característico, é um nariz que não é longe de ser perfeito, pelo contrário, é cheio de defeitos, esteticamente falando. Vou até olhar melhor aqui. Não, ele é bem... Porque o nariz é muito a identidade da pessoa. Sim. Eu acho, dá muita personalidade da pessoa. Sim, né? Sem dúvida. E nem sempre um nariz, ele pode não ser perfeito, mas ele combina às vezes com o rosto. Combina com a cara da pessoa, né? Exato. E assim, determinadas fases, o rosto na adolescência, etc e tal, a gente às vezes não está totalmente equilibrado, não está totalmente harmônico, mas depois de um tempo esse nariz vai combinar eventualmente com o rosto. Então eu tento conversar muito isso, né? Porque uma vez feito a cirurgia, a gente não vai voltar atrás, né? E em relação ao implante mamário, eu tenho que contextualizar, né? Qual é o contexto dessa paciente de 20 anos, né? Entender também qual é a compleição do corpo. Às vezes você tem meninas de 20 anos, você tem mulheres de 20 anos, né? O corpo é muito diferente. Então, quando eu noto que a paciente já tem uma compleição, já tem um corpo mais avançado, mais formado, aí ok. Mas eu acho que sempre tem que pensar também naquela questão que a gente falou anteriormente, que é a troca do implante. Né? Assim, quanto mais cedo você coloca, tem em mente ter um panorama aí de você vai ter que trocar também. Então, eu converso muito isso. É claro que é possível fazer, não tem problema nenhum,
Mas tem que ter esse tipo de questão bem esclarecida. Ô, Ricardo, e agora então as cirurgias já começaram a acontecer, as eletivas? Márcia, graças a Deus começaram, né? Eu comecei a operar em junho, né? A gente teve uma queda drástica de números de casos nos hospitais, né? A gente tem colegas em todos os hospitais, a gente conversa no dia a dia. Eu tenho vários amigos em unidades Covid e essas unidades estão praticamente zeradas. E aí os hospitais montaram protocolos de funcionamento para essas cirurgias eletivas, né? Geralmente a gente faz uma testagem, toda a equipe médica, o paciente e o acompanhante, né? No nosso dia a dia, eu estou aqui no meu consultório agora sozinho, estou sem máscara, mas a gente atende de máscara, a gente frequenta os hospitais de máscara, faz as cirurgias com aquela máscara mais pesada e toma todos os cuidados. E os hospitais estão muito separados, né? Assim, as alas estão muito separadas, os profissionais que frequentavam as unidades Covid estão em locais isolados, enfim. Então a gente tá sentindo segurança para voltar. Uhum. E a procura começou? Começou. Aí a gente entra numa questão filosófica aí, né? Como é que é esse novo normal? Porque eu acho que acho que o ser humano é vaidoso, né, por natureza, né? Aqui no Rio, principalmente, a gente tem praia o ano inteiro, a gente tem tido dias maravilhosos, então a gente tem esse apelo ainda a mais aqui no Rio. Então, assim, sem querer tirar nenhum momento o quão triste foi e etc. Terrível. E tal. E ainda está sendo, né, para muitas pessoas. Sendo. Sim, Márcia, sim, a gente não tem pode... Tem que usar máscara, gente, não tem jeito. Exatamente. Tem que usar máscara. Máscara e álcool, máscara e álcool. Máscara e álcool, não tem jeito. Eu uso e ficar longe de aglomeração. Ó. Eu uso isso aqui, que para mim é um borrifador com álcool, para mim é um pouco mais prático. Eu uso bastante. E não estou minimizando nada, mas eu acho que o ser humano tem essa tendência de querer resgatar uma normalidade, não? Pré-pandemia, faz parte. Faz parte. Ricardo, muito obrigado pela nossa entrevista aqui, pela sua live, tá? Eu que agradeço. Foi muito bom, explicou bastante coisa, a gente teve um panorama importante do que pode ser feito, como se pode fazer, e foi muito interessante tudo isso aqui. Muito obrigada, sucesso sempre aí para você. Obrigado. Tá bom? Márcia, olha, foi uma honra, tá? Muito obrigado pelo convite, tá bom? E vai dar tudo certo, já está dando tudo certo. Já está dando tudo certo. Tá bom? Tem que ser positivo, é isso aí. Isso aí. Obrigado, Ricardo. Um abraço carinhoso para você. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Gente, foi ótima a nossa live com ele. Ele explicou tão bem explicado tudo isso que a gente pode fazer, né, para manter assim aquela aparência que seja bem dentro do que a gente gostaria de ter, né? E acho que ele explicou muito bem. Eu quero dizer para vocês que amanhã eu não estou aqui, estou na quarta, tá bom? A gente vai falar sobre uma coisa muito interessante. É uma coisa assim que eu acho que é o futuro. É o Co-House Brasil. O que é isso? Como é que a gente vai morar? O que pode ser isso para muitas pessoas? Mas amanhã, mesmo não estando aqui, eu vou postar algumas coisas, tá? Como eu falei antes, vai ter depois todo esse TBT, esse túnel do tempo de entrevistas minhas que eu fiz no passado e que eu vou colocar aqui em homenagem a muitas pessoas que eu adoro, pessoas até que já não estão mais aqui, mas que são ícones da nossa vida aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, tá bom? Um grande abraço aí para todos e então, já sabem, quarta-feira tem a live, mas a gente vai continuar aqui. Ah, e outra coisa, não deixem de acessar no YouTube o meu canal Márcia Peltier, que tem várias entrevistas lá, tem todas as entrevistas que eu fiz aqui, as lives todas, tem também outros vídeos meus, vou adorar, tá lá, clica lá no Márcia Peltier no YouTube, tá bom? Um grande abraço para todos vocês. Tchau, tchau.